Olá, queridos, graça e paz. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Hoje é o 6º dia. Nós vamos ler do Jó, do capítulo 11 ao capítulo 14. Capítulo 11. Então respondeu Zofar, o naamitita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? Será o caso de as duas parolas fazerem calar os homens? E zombarás sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpa aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás fazer? A sua medida é mais longa do que a terra, a mais larga do que o mar. Se ele passa, prende e alguma o chama o juízo. Quem poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a sua iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança. Pois te esquecerás do teu sofrimento e dela só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverás esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Deitar-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu valor. Mas os olhos do perverso desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto serve de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas vos ensinará. E às aves do céu, e elas te o farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e não longevidade, o entendimento? Não. Como Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém o pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. E tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes.
Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz parecer. Dispersa-se-as de novo, as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Na treva andam as apalpebrar delas sem terem luz e faz cambalear como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso vos seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras. Sereis parciais por eles? Contendereis a favor de Deus? Se vos ia em bom, se ele vos esquadrinhasse? Ou zombaríeis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá se em oculto fordes parciais. Porventura não os amedrontarás a sua dignidade, e não cairá sobre vós o teu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes de barro. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isso será a minha salvação, o fato de um ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos às minhas exposição. Tenho já bem encaminhada essa causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria. E entenderia o Espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia-me a tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E me perguntas, decretas sobre mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que te consome e que se consome, né? E apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e darás ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca,
Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até que a sua ira se fosse e me pusesses um prazo e depois se lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias dias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada no arco e terias coberto as minhas iniquidades, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra. Assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleças para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante e os despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não sabe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só o seu respeito sofre sua alma.